Fala pessoal, chegamos agora na oitava aula do curso de introdução, mas nem tanta introdução assim, porque na hora que eu cheguei na quinta aula eu comecei a perceber que esse curso não está parecendo muito introdução, ele está parecendo um curso mais intermediário de astrologia. Nessa aula a gente vai falar sobre um tema muitíssimo importante, que é a astrologia para amor, né? E vamos conversar um pouco sobre os opostos complementares, signos, aspectos e sobre os planetas que direcionam a questão afetiva do mapa astral em si. Meu nome é Hermes Orion. Inclusive eu tô esquecendo de falar meu nome nos últimos vídeos, mas meu nome é esse, então não esqueçam. É o seguinte, pessoal, a astrologia para amor e para trabalho são os dois tópicos mais perguntados dentro da astrologia. Então as pessoas chegam ou querem saber amor ou trabalho, ou se não pedem um direcionamento geral, que é porque a pessoa está perdida, não está conseguindo fazer as próprias coisas. E aí a gente faz a interpretação e entrega, né, essas coisas mesmo em si. É o seguinte, dentro da astrologia a gente vai ter o astro principal, que é Vênus, que representa o amor, que está associado com a deusa Afrodite, a deusa do amor, da beleza, da sexualidade, da sensualidade, né, na mitologia grega. E ela está associada com todos esses atributos. A Vênus ela vai passar, né, nos 12 signos. Então cada pessoa, conforme o dia que ela nasce, ela vai ter uma Vênus posicionada em um signo, numa casa e fazendo algum aspecto. E aí a gente começa a entender como que essa pessoa ama, como que essa pessoa se relaciona, né? Então vai acabar sendo algo que vai trazer uma informação mesmo nesse sentido, entende? Então a gente tem Vênus no signo de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Aquário, Peixes. Cada Vênus com as suas peculiaridades. Então a gente começa a entender as 12 formas de amar. Tem um livro famoso, né, que ele viralizou recentemente, As 5 Linguagens do Amor, né, que tem aqueles atos de serviço, gestos de serviço, gestos de amor, presentes, gestos de cuidado. Pois é, gente, mas na verdade esses livros, essas coisas esses livros nesse sentido, a astrologia já sabia disso há muito tempo, há milênios de anos atrás. Então não é novidade para ninguém que existe mais de uma linguagem do amor, só que na astrologia a gente considera 12, talvez 24 se a gente considerar as casas, talvez dezenas se a gente considerar os aspectos. E aí, como que fica essa informação? Então são algumas informações que a gente precisa ir trabalhando dentro desse contexto e dentro dessa área de conhecimento. Aqui a gente tem Vênus, né, que é o amor puro e a conexão inicial. A Vênus ela vai estar representando como você ama. O que você se apaixona, o que você espera de um parceiro, como que você quer que esse parceiro seja, quais são as características que atraem esse parceiro em você. Então, por exemplo, se a gente tem uma Vênus no signo de Gêmeos, a gente está falando de uma Vênus que está no signo mental, que é Gêmeos, né? Uma Vênus que gosta da questão da comunicação, da fala. Ela vai priorizar pessoas intelectualmente inteligentes, pessoas que saibam o que está falando, pessoas que falam muito bem, se comunicam muito bem, pessoas que estão em constante movimento, que não a deixem entediada, né? Que estão em constante mutabilidade também, porque essa pessoa que tem Vênus em Gêmeos, ela mesma pode ser uma pessoa mutável, pode ser uma pessoa que oscila, pode ser uma pessoa que está em constante movimento. Então ela não quer alguém para poder prender ela, para poder trazer alguém que vai, sei lá, deixar essa energia mesmo em si. Então são algumas coisas que precisam ser percebidas nesse sentido, entende? São algumas informações que a pessoa precisa analisar em relação a isso. Agora, uma das questões que é importante da pessoa também entender, né, e raciocinar dentro dessa questão da Vênus, é que eu falei da Vênus no signo de Gêmeos, que ela vai priorizar pessoas que têm um movimento, que não a deixa entediada, que estimule ela intelectualmente. Então vai ser uma Vênus que vai ser pessoas que gostam muito de conversar, de falar. A pessoa ela vai amar pela fala, ela vai amar pela comunicação, né? Só que aí você me fala, tá, Hermes, e Vênus em Capricórnio?
Nossa, você foi pro oposto, você foi pra uma Vênus que é regida por Saturno, né? Que quer a responsabilidade, que é um relacionamento tradicional, um relacionamento monogâmico, um relacionamento fechado, um relacionamento que vire quase um contrato ali entre as duas partes, que consigam crescer profissionalmente, financeiramente junto, que tenha as finanças em conjunto. Então, assim, eu sendo uma pessoa leonina, com Vênus em Leão, com ascendente no signo de Gêmeos, eu jamais me relacionaria com uma pessoa com Vênus no signo de Capricórnio, porque não tem nada a ver comigo. Entende? Agora você precisa saber onde a sua Vênus está no seu mapa astral e se compensa você se relacionar com aquela pessoa, sabendo a Vênus que ela possui e a forma como ela ama. Obviamente eu não estou falando isso para vocês poderem sair daqui e falar, eu não vou me relacionar com Vênus e Capricórnio. Tem pessoas que vai dar super certo, que você vai conseguir ter uma interação boa, que vai ser um bom relacionamento. Para mim, pelas características de Vênus em Capricórnio, se essa pessoa não tiver outras questões no mapa que modifica essa Vênus, eu não tenho interesse. Entendeu? Pra mim, Vênus em Sagitário é perfeita, porque aí casa com o meu descendente na casa 7 em Sagitário, e aí fica tudo perfeito. Mas cada um vai ter uma forma de amar, né? Uma forma de se sentir atraído. Para algumas pessoas do elemento terra, a Vênus em Capricórnio vai ser excelente. Vai ser a Vênus pragmática, centrada, não vai ter muita surpresa, que é um caminho estável, que é um relacionamento acolhedor, aconchegante. Olha que maravilha. Para algumas pessoas isso é o sonho de consumo de todo mundo. Então, assim, são algumas informações interessantes da pessoa ter, né? Mas analisa que tem essas informações, né? Essas coisas que vocês precisam ir analisando. E existem N outras informações, né? Existem várias outras coisas que são importantes de serem ditas. Agora, a casa que a Vênus está vai trazer mais importância, vai representar mais algumas tonalidades. Uma Vênus, por exemplo, na casa 9 vai ser uma Vênus que vai querer que a pessoa seja alguém culto, uma pessoa culta, né? Vai querer uma pessoa que seja mais culta até do que a Vênus no signo de Gêmeos, vai querer que seja uma pessoa que possivelmente tenha uma formação acadêmica, que seja uma pessoa inserida num campo científico ou num campo religioso, porque a casa 9 fala dessas duas esferas, né? Então a pessoa meio que vai trazer esse significado, né? Então, mediante a isso, você consegue perceber, né, sobre essas informações. Então, gente, a Vênus ela vai ter essa gama de informações, a Vênus 12 signos, 12 casas, então são várias informações que podem ser trazidas em relação a isso, né? E o que ocorre? A Lua, ela desempenha um papel muito fundamental nos relacionamentos. Você sabe por quê? Porque a Lua está associado com a nutrição, a manutenção, a satisfação emocional. A Vênus ela vai muito pela paixão, pelo prazer, pela sexualidade, pela sensualidade, mas a gente sabe que apenas esses atributos não são atributos o suficiente para a pessoa poder se manter no relacionamento. Então as características da Lua vai acabar entrando como algo muito mais importante, porque a pessoa ela vai olhar e vai pensar, tá, essa pessoa eu gosto dela, eu tenho atração, mas será que eu estou disposto a cuidar dela do momento quando ela precisar? Será que eu estou disposto a nutrir essa pessoa no momento que ela não for capaz de se autonutrir? Será que eu tenho a capacidade de essa pessoa, ela me conforta emocionalmente, ela cuida de mim, ela traz essa nutrição? Porque são características muito importantes. Existem até alguns livros, eu já li isso em algum lugar, não vou lembrar especificamente aonde, mas eu lembro que tinha um astrólogo que ele falava no livro que se a Vênus estiver no signo e a Lua estiver no signo oposto, ou num signo muito diferente, a pessoa vai viver um conflito entre o amor sexual e o amor romântico. O amor sexual romântico, na verdade, né? E o amor que nutre, o amor verdadeiro. Porque a Lua também está muito associado com essa questão do arquétipo de mãe, de cuidado, de nutrição, de amamentação. Então você pode pensar no simbolismo de amamentar, de nutrir uma criança. Então você pensa, as pessoas, chega um momento do relacionamento, quando ocorrem mudanças muito significativas, depois que passa a fase de paixão, a pessoa fica doente, acontece um acidente, a pessoa perde alguma função dela, seja psicomotora, seja psicológica, seja emocional, a pessoa passa por um trauma. Será que é só a Vênus que vai segurar a barra desse relacionamento? Porque a Vênus é o amor, é a paixão, é aquela chama, é aquele fogo. Não vai.
Então, quem vai segurar a barra quando a situação apertar vai ser a lua no mapa astral de cada um. E aí sim vai ser colocado em jogo se aquele relacionamento é apenas paixão por paixão ou é um relacionamento que tá um ali com o outro segurando um na mão do outro até o fim. Então a lua ela traz esse simbolismo, ela traz esse significado. Você não pode negligenciar a lua no mapa astral de vocês, porque a lua é exatamente onde você se nutre, onde você se estabiliza, onde você se autocuida e cuida dos outros, né? Onde você tem autocuidado. Então você precisa analisar essas questões, porque elas são muito importantes. Então assim, Vênus e Lua. Vênus, amor romântico, amor sexual, sensual. Lua, nutrição, conexão a longo prazo e manutenção do relacionamento. Então, existe também alguns simbolismos, por exemplo, de homens que se apaixonam por Vênus ou pela Lua. Vai ficar aquele conflito. Na psicologia eu sei que tem um estudo sobre isso, mas eu não vou lembrar qual estudo que é, porque eu não sou psicólogo, mas eu lembro que tem um estudo entre o amor de mulher, que é o amor sexual, e o amor maternal. E Vênus e Lua representam exatamente esse simbolismo. A Vênus, que é o amor puro, ela é o amor sexual, sensual, é a sexualidade, é o sexo mesmo em si. Agora, a Lua é a conexão do cuidado, é aquela função mais maternal, entende? Então a pessoa ela vai precisar pensar nessas duas coisas. Tem homens que ficam nesse conflito o resto da vida. Tem homens, por exemplo, que tem posicionamentos no mapa astral que indiquem isso, porque os posicionamentos do mapa é o que vai indicar, né? Vai indicar essas informações. A pessoa, ela tem a Vênus num signo, tem a Lua no outro. Tá, não são signos que compatibilizam, ou tem algum aspecto desafiante. Beleza. O homem vai ficar pensando, será que eu quero uma mulher pra mim que seja sensual, uma mulher sexual, ou eu quero uma mulher que cuida de mim? Isso é um famoso dilema. E é muito mais comum do que vocês podem imaginar. Então assim, são algumas coisas que a pessoa vai analisando, vai percebendo, né? E tudo isso é muito importante para a pessoa poder ir analisando essas questões. Então pensem, a Lua é muito importante. Então eu vejo que muitas pessoas que estudam astrologia ou astrólogos às vezes não falam sobre isso, né? Sendo que vai ser a Lua que vai trazer essa outra forma de manutenção. A Lua vai ter várias influências, vai ser uma questão, porque a Lua está associada com o seu passado, ela também pode estar associada com a sua infância, os primeiros anos de nascimento. E assim, você depende de uma pessoa que cuide de você, né? Que é como se fosse o simbolismo da pessoa, do seu parceiro, da sua parceira, cuidando da sua criança interior. E aí, quem vai cuidar? Vai cuidar ou não vai cuidar? Ou ele só quer você porque ele te quer sexualmente e sensualmente, mais nada? Então, são coisas que você precisa analisar, tá? No mapa astral a gente tem a casa 7 também, que é a casa do oposto complementar, dos relacionamentos, né? Aqui a gente começa a perceber que a gente tem o oposto, né? Então a gente vai ter um signo oposto ao seu ascendente. Se a casa não tiver interceptada, que é quando tem dois signos em duas casas, o mesmo signo em duas casas, a gente começa a perceber que você tem um ascendente em Gêmeos, a casa 7 está em Sagitário. Vamos por partes. Você tem um ascendente em Áries, a casa 7 vai estar em Libra. Você tem um ascendente em Touro, a casa 7 vai estar em Escorpião. Você tem um ascendente em Gêmeos, a casa 7 vai estar em Sagitário. Você tem um ascendente em Câncer, a casa 7 vai estar em Capricórnio. Você tem um ascendente em Leão, a casa 7 vai estar em Aquário. Você tem um ascendente em Virgem, você tem a casa 7 em Peixes. E o inverso. Faz o inverso. Peixes, Virgem, Aquário, Leão, até chegar em Libra, Áries. Então você precisa analisar essas coisas. Então são informações muito importantes que a pessoa precisa pensar, precisa analisar, né, nesse contexto, nessa informação. E a casa 7 é o oposto que você vai se atrair e que é o oposto que vai te complementar. É exatamente o que você precisa integrar na sua personalidade. É muito interessante que o eixo casa 1, casa 7, ou ascendente e descendente, é exatamente aquilo que você precisa integrar na sua personalidade, que você precisa trazer para si, porque provavelmente é um atributo que muitas das vezes você não vai possuir, e a casa 7 vai te favorecer. Agora, tem pessoas que têm uma personalidade tão interessante, que ela consegue se desenvolver tão bem, pessoalmente, que ela mesma consegue desenvolver os atributos da casa 7 nela, sem ela precisar de um parceiro. Olha para você ver, uma pessoa que tem o ascendente no signo de Capricórnio, rígido, ríspido,
seguro, pragmático, teimoso, responsável, a pessoa às vezes vai ser fria, né? E aí ela vai ver a casa 7 dela tá em câncer, ela projeta uma pessoa mais afetuosa, mais carinhosa, mais acolhedora, que nutre ela, que cuide dela, que abrace ela, que abraça as dores dela. Aí a pessoa, ela fica, tá, preciso de um parceiro, de uma parceira com atributos do signo de câncer. Beleza. E se essa pessoa se desenvolver muito bem, às vezes ela mesma consegue desenvolver as atribuições da casa 7 e consegue se satisfazer, consegue assim voar, sabe? Consegue coisas grandiosas. Então é importante de ser analisado as coisas nesse sentido. Agora, pessoal, essa é uma informação muito relevante, né? A casa 7. Ela é o oposto complementar. E aí a gente vai voltar no tema que foi tópico da aula 4. Regentes das casas e signos. Você vai ter que ver onde está o regente. Essas informações, Sol, Lua, casa 7 é a tríade para saber como você vai se relacionar à sua vida afetiva. A casa 7 estando num determinado signo, você vai olhar o planeta dispositor, que é o que eu falei na aula 4. É aula 4? Isso, aula 4. A aula 4 vai ser o planeta dispositor. Então, por exemplo, na aula 4, você vai perceber exatamente o que você gostaria de... Qual que é o planeta que dispõe. Então, por exemplo, a pessoa... Eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho a casa 7 no signo Sagitário, porque o ascendente é signo de Gêmeos, e o meu Júpiter, que é o planeta que rege Sagitário, está no signo de Peixes. Então, além de eu projetar minha vida afetiva para uma pessoa que é viajante, expansível, otimista, espontânea, criativa, inteligente, eu vou precisar de uma pessoa que também tem atributos espirituais, que é o que o Júpiter em Peixes mostra. Uma pessoa que tem uma percepção espiritual, ou que seja criativa, ou que tenha algum senso artístico, ou algum senso estético, vai depender. Então são coisas que dependem. Esse é um exemplo, é o que eu projeto no meu campo de vida afetivo, e inclusive eu até posso me usar como exemplo, porque a casa 7 em Sagitário fala de você se apaixonar por viajantes, né? Só que, por incrível que pareça, quem se tornou viajante fui eu, fazendo mochilão pelo Brasil inteiro, ficando meses e meses no Nordeste, indo para outra região. Agora eu tô aqui no Sul, em Rio Grande do Sul. Então, assim, é uma coisa muito louca. Eu mesmo me tornei o viajante. E, inclusive, se a pessoa me perguntar qual que é o meu perfil de pessoa, eu falo, seja homem, seja mulher, viajante. Eu quero um viajante para poder viajar comigo. Agora eu não tô podendo porque eu tô fazendo arquitetura na Federal do Rio Grande do Sul. Mas, assim que eu formar, viajante, porque eu quero viajar novamente. Então, assim, cada pessoa vai ter uma característica e vai trazer algo nesse sentido. Você vai ter a casa 7 no signo, vai trazer outras características, vai trazer outras atribuições, vai trazer outros conceitos, e você precisa entender qual que é o planeta que rege sua casa 7, é ele que vai trazer informações de como que tá a questão dos seus relacionamentos. Então ele vai trazer uma junção bem interessante em relação a isso, tá bom? A gente tem a casa 5, que ela não fala especificamente de relacionamento fixo, ela vai falar sobre sexo, vai falar sobre prazeres e diversão. Então, se você quer ver se tem química sexual, se tem afinidade, se tem prazer naquele relacionamento, você tem que olhar a casa 5, porque é a casa 5 que vai trazer essas informações. Então a casa 5 é a casa que antecede a casa 7, é na casa 5 que se cria a conexão, porque hoje em dia a gente sabe que nesse período de modernidade o prazer ele vem antes do relacionamento. Então a pessoa ela vai olhar, será que aquela pessoa me dá prazer? Será que aquela pessoa me satisfaz sexualmente? Será que aquela pessoa traz essa questão pra mim? Porque assim, a pessoa considerando esse aspecto, né, ela vai trazer essas atribuições e vai ter essa questão bem desenvolvida. Então, analisa bem essas informações, porque vai fazer total sentido para vocês, muito sentido mesmo, e vai complementar as informações que vocês precisam, tá? Então, uma pessoa que tem Vênus na casa 5, por exemplo, tá bem inclinada à questão dos prazeres. Muitos prazeres, vai querer experimentar várias coisas, vai ter a questão da libido muito forte, vai querer experimentar o sexo como uma coisa principal, primordial para ela, não vai ter como fugir dessa energia. Então assim, vai ser um aspecto que a pessoa vai considerar muito, porque a casa 5 fala dos prazeres da diversão.
Vênus em aspectos, a gente tem a Vênus fazendo aspectos com os 10 astros, dependendo, né, de como ela estiver. Então ela pode fazer uma combinação com vários astros. A gente tem Vênus em trígono com Plutão, que traz um relacionamento mais profundo, um relacionamento que traz transformações, que traz modificação. A gente tem uma Vênus, a Vênus dialogando. Então uma pessoa que tem Vênus em aspecto com a Lua vai querer um relacionamento onde ela seja cuidada. Uma Vênus em Marte vai querer um relacionamento onde haja dinamismo, onde a pessoa consiga se desenvolver através da ação, através daquilo que ela realiza. Se a pessoa ela possui uma Vênus em aspecto com Saturno, essa pessoa ela vai precisar de um relacionamento mais seguro, mais estável, mais seguro materialmente, onde ela sinta segurança, sinta solidez e sinta essa energia bem mais forte na vida dela, e assim sucessivamente. E a gente tem a famosa questão da Vênus em harmonia ou em desarmonia. Colocou uma quadratura com Vênus, é desarmonia na certa. Colocou uma oposição com a Vênus, é desarmonia na certa. Significa que a pessoa não vai casar ou ela não vai ter relacionamento? Não, mas significa que essa é uma área de conflito da vida da pessoa, que ela vai precisar lidar com isso pelo resto da vida, porque vai ser uma área de dinamismo. Em alguns momentos, dependendo de como a pessoa amadurecer, ela pode reduzir um pouco os impactos negativos que existem nessa Vênus no mapa astral, né? Então, uma pessoa com Vênus em quadratura com Saturno, Vênus em quadratura com Urano, Vênus em quadratura com Netuno, cada uma vai trazer aspecto. A quadratura com Saturno, a pessoa vai ter problema de autoestima, a pessoa vai ter problema de manter vínculo, a pessoa vai perceber que essa área dela vai se desenvolver só depois dos 30 anos. A pessoa que tem ali uma Vênus em trígono, em quadratura com Netuno, vai ficar inclinada para as ilusões, vai ter confusão mental, vai projetar muita coisa, vai ter aquele ideal de amor às vezes muito distante, ou vai idealizar o relacionamento, vai ter dificuldade para depois conseguir ver se aquilo que ela está projetando é real ou não, então vai depender. E Vênus vai assim sucessivamente fazendo aspecto com vários planetas de conjunção, oposição, trígono, entre várias outras coisas. Vai ter aspecto de harmonia, que vai ser o trígono e o sexto, né? Que a pessoa vai ter a conjunção, depende. Se Lua estiver em conjunção com Vênus em bom aspecto, é um bom significativo. Se Vênus estiver em conjunção com Marte, conflitos em relacionamento na certa, brigas e confusões podem acontecer com muita frequência, e assim sucessivamente. Uma coisa que eu deveria ter falado desde as primeiras aulas desse curso é que as pessoas, para poder entender tudo que eu estou explicando e extrair o máximo desse curso, ela deve ter um entendimento dos planetas, dos signos e dos elementos. Não tem esse conhecimento? Busque em outra fonte, depois volta aqui e continua assistindo, que o curso vai fazer mais sentido para você. É isso, aqui a gente fica falando sobre relacionamento e astrologia amor, que é um tema muito importante, que as pessoas costumam perguntar muito mesmo, né? Aqui eu estou explicando a questão mais profunda ainda da astrologia. Eu não estou falando apenas de Vênus em signo, Vênus em casa, Vênus com isso, eu estou falando a estrutura completa de uma interpretação astrológica para de fato você conseguir satisfação, porque você vai juntar a informação da casa 5, que é os prazeres, da Vênus, da Lua, que é a manutenção, a conexão a longo prazo e a nutrição, e da casa 7, que é o oposto complementar. Possivelmente você vai ter um relacionamento feliz e possivelmente você vai ficar mais satisfeita, mais satisfeito, e vai ter um relacionamento que esteja de acordo quando você entende as energias que estão ali naquele posicionamento do seu mapa astral. É isso, muito obrigado por todos que estão assistindo. Quem não assistiu às outras aulas, volte e vai assistir. Eu vou postar tudo de uma única vez para as pessoas poderem assistir todas as aulas, né, terem essa afinidade. E é isso. Aqui embaixo tem o curso de astrologia para carreira, para quem quer focar apenas em astrologia de trabalho, vocações, habilidades profissionais, perspectiva de futuro. Tem gráfico, tem planilha, tem tudo para você poder fazer um balanceamento da sua carreira e daquilo que você precisa desenvolver. E tem podcast também no curso, né? E é isso. E quem quiser fazer uma astral ou leitura de tarô, entre em contato. É isso. Beijos e até a penúltima aula, que é astrologia e espiritualidade.